Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Eco. Desta vez temos Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos e gestora do PPR 7 Grow, o melhor PPR de 2023 e o melhor fundo de ações mundiais de 2023. Emília, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um gosto. Emília, em 2023 o PPR, o 7 Grow, teve uma rentabilidade perto de 34%, que o colocou no topo entre os fundos nacionais de ações mundiais e entre os PPRs. Qual é que foi o segredo, os três principais vetores que levaram a esta rentabilidade? Muito obrigada pela pergunta. De facto foi o PPR mais rentável, mas para nós mais importante até do que a rentabilidade dos 33,9% é a rentabilidade anualizada, que nesta altura, até 31 de janeiro, é de 10,57% líquida para os clientes. O que levou sobretudo acho que é a filosofia de investimento, naturalmente, é uma filosofia de investimento em valor, em negócios de qualidade excepcional e que nós queremos que observem os três pilares fundamentais para investirmos nestes negócios. Desde logo, investir em negócios com grandes vantagens competitivas, por isso que têm rentabilidades acima da média, que pela força do negócio, pelas suas vantagens competitivas o distinguem dos seus concorrentes e permitem que tenham rentabilidades acima da média. Depois, porque são negócios que normalmente, e neste caso os nossos negócios têm boas equipas de gestão com provas dadas a alocar capital, que têm normalmente nos seus pacotes de remuneração um grande alinhamento de interesses com os acionistas, e isto é fundamental para nós. E depois gostamos de ver, obviamente, aqui balanços fortes, balanços praticamente sem dívida, como muitos dos balanços que das empresas temos em carteira. E claro, queremos obviamente estar em negócios que têm fortes avenidas de crescimento, porque quando uma empresa tem retornos nos capitais investidos elevados e cresce consideravelmente a prazo, naturalmente potencia o rendimento composto e é de facto uma grande alavancagem para o rendimento composto. Tendo em conta todas essas vetores? Tendo em conta todas estas características, e não há muitos negócios que representem tudo isto, que tenham estes três pilares fortes, nós compramos quando eles transacionam a preços sensatos, quando achamos que estamos a comprar bastante mais valor do que aquilo que estamos a receber. E por isso o que nos distingue é que efetivamente compramos, sabemos o que estamos a comprar, avaliamos estes negócios em profundidade, acompanhamos, muitas vezes avaliamos estes negócios ao longo de anos sem os ter conseguido comprar, ou porque estão caros, ou porque há qualquer coisa que não entendemos, ou há algum motivo, mas depois de os termos em carteira e de perceber o que são, obviamente que temos condições e, sendo nós investidores de longo prazo, temos um horizonte de investimento que nos permite esperar pelos resultados. E aqui é fundamental, obviamente, a paciência, e nós somos maratonistas, não somos sprinters, portanto, para nós, e como dizia há pouco, a importância da rentabilidade anualizada ao longo do tempo vai ser a grande medida do nosso sucesso. Não deve ser os 33,9% do ano passado, mas aquilo que iremos fazer ao longo do tempo e que estamos convencidos que vamos trazer muito valor aos nossos clientes. Mas olhando para 2023, consegue identificar três títulos que lhe deram um maior retorno para o fundo? Sim, claro, obviamente neste caso estamos a falar de Nvidia, o título que subiu mais, mas recordo aqui que também tinha sido o título que mais caiu em 2022, e aqui é exatamente o ponto essencial do que fazemos, é que nós também não o vendemos em 2022, naturalmente. Nós compramos Nvidia a primeira vez em março de 2021, que compramos 2% da posição da carteira do fundo, compramos 2%. E foi já numa correção do título grande, já avaliamos o título muitas vezes, mas transacionam sempre a múltiplos muito elevados. Nessa queda, e que foram os primeiros sinais da inflação, que se manifestou em 2022 e 2023, mas que vinha, a primeira grande chamada de atenção vem de 21, na carta do Summers, no Open-Ed do Larry Summers. E, efetivamente nós compramos lá nessa altura. Ela no próprio ano teve um grande desempenho, mas na nossa opinião o título é uma empresa muito bem gerida, com um visionário à frente. O Jason Wang é um grande CEO e por isso, e que tem obviamente skin in the game, é um grande acionista, é fundador e grande acionista da empresa, e por esse motivo nós
nós compramos uma percentagem pequena, ela valorizou na carteira e assumiu uma posição maior, obviamente, pela valorização que teve do título, e em 2022, obviamente, com a grande correção que teve, nós não a vendemos porque tínhamos a consciência do valor. E claro que em 2023 tivemos à volta de tudo isto um hype aqui na inteligência artificial e nos investimentos em inteligência artificial. E a NVIDIA foi uma grande beneficiária e subiu 227%. Certo. Mas, nós, aliás, nesta altura, tudo aquilo que investimos na NVIDIA já retiramos. Porque, sim, eu recordo que fizeram cerca de 42%, baixaram em termos de número de ações, em 23 venderam cerca de 42% dessa vendemos. Foi justamente para tirar proveito da subida? No fundo, pela característica mais volátil do título, nós obviamente temos que fazer a gestão do risco dentro do portfólio e por isso achamos sensato e cortamos um bocadinho da posição, muito perto dos 500. Ela está hoje a mais de 700, mas nós continuamos a ter, e o peso dela hoje é de quase 5% na carteira. Mas, na verdade, já retiramos mais da NVIDIA do que aquilo que investimos. E aí, mesmo assim, temos 5%. Portanto, foi, de facto, uma aposta muito grande. Continuando a resposta à pergunta, depois temos Amazon e Google, também com subidas grandes. Mais uma vez, dois títulos que tinham sido muito castigados em 2022. E este ponto é muito importante para quem investe no mercado acionista ou para quem gera o dinheiro dos outros e que tem que ter imenso cuidado com ele. É que a nossa preocupação é a cada momento perceber se o valor está na empresa, se está lá. O que é que mudou em 2022? Na nossa opinião, nada, não mudou nada. O que mudou foi o sentimento de mercado. O que mudou foi a inflação está muito elevada e, supostamente, quando se olha para a tecnologia, são ativos de longa duração, de mais longo prazo, e tiveram uma correção maior. Mas nós sabíamos que estávamos investidos em empresas extraordinárias e que fazia todo sentido ter a paciência, não mexemos nas posições, antes pelo contrário, até quando foi possível, em alguns casos, aumentamos a posição, repusemos pesos à medida que elas desvalorizavam e por isso 2023 foi, no fundo, mostrar que aquilo que nós dissemos e que na apresentação da Assembleia Anual, que iremos repetir em breve, foi exatamente dizer nós temos uma confiança muito grande nestes negócios que temos em carteira e por isso achamos que o resultado virá mais tarde. E é isto que torna muitas vezes aos investidores individuais e mesmo profissionais o investimento é ter a paciência para esperar e não gerir colado àquilo que é o índice, com a preocupação de estar a refletir o índice. O índice para nós não é referência, o que interessa é o valor intrínseco dos negócios. E o que nós notamos em 2022 é que os nossos negócios em média tinham aumentado vendas 17%. Portanto, no final de 2022, o valor intrínseco dos nossos negócios era superior a 2021. Apesar de tudo, tivemos uma desvalorização significativa. Portanto, estava lá o valor e com o tempo o mercado reconhece valor aos negócios. Reparei que também em 2023 vocês fizeram muito poucos desinvestimentos. Falámos aqui da NVIDIA, retiraram alguns lucros do que acumularam no passado, mas houve uma saída total de um título que era a Airbus, que vocês tinham desde o início e desprenderam-se deste título. Porquê que saíram da empresa? A Airbus é muito interessante porque nós compramos a Airbus alguns em 2019, final de 2019 e depois tivemos o Covid, que naturalmente afetou toda a indústria de viagens e também afetou particularmente a Airbus. Teve uma queda grande. Nós fizemos um reforço grande, muito perto de mínimos nessa queda e por isso a Airbus, o ano passado, teve uma grande valorização, teve uma subida forte. Para nós, o valor a que cotava já estava a refletir bem o valor e depois foi uma oportunidade para sair de um negócio que é mais cíclico, para investir em negócios que acompanhávamos há algum tempo, como foram as duas empresas que investimos, como a Thermo Fisher e a Danaher. Sim, já lá vamos a essa. E a Danaher. Portanto, aqui foi uma saída para nós há várias razões que nos levam a vender um título. Se nos enganarmos, e devemos vender o mais rápido possível quando detectamos esse erro, quando a posição pode ficar demasiado grande em termos de risco de carteira, quando o título atinge o seu valor intrínseco e nós vemos ativos com mais potencial e que nos trazem à carteira um perfil de volatilidade até mais baixo e por isso foi nesse contexto que a Airbus foi vendida.
Ok. Portanto, fizemos essa liquidez para alocar em alguns títulos da carteira que também tiveram pequenos recuos e nestas duas posições novas. Como estava a dizer, em contraposição, houve depois um investimento de duas novas posições, a Thermo Fisher e a Danaher, empresas ligadas ao setor da saúde. É uma aposta que vocês querem aumentar no longo prazo, no fundo? Nós gostamos de investir em empresas que tenham ventos favoráveis pelas costas e há de facto tendências seculares em algumas áreas. Esta é uma tendência que tem muito a ver com a demografia, que é o envelhecimento da população e também o aumento da classe média a nível mundial. Estas são duas empresas que produzem equipamento de laboratório e os consumíveis respectivos. E aqui, quer para testes de laboratório diagnóstico, mas também para a investigação. Tiveram um boost enorme durante a pandemia com a questão da Covid e os testes PCR e de facto ao longo do final de 2022 e 2023 tiveram correções significativas, a sua atividade foi normalizada e permitiu-nos de facto comprar, o recuo nas suas cotações permitiu-nos comprar a preços sensatos a empresas que são muito bem geridas, que têm as tais vantagens competitivas que gostamos de ver e que estão expostas a este crescimento mundial e que por sua vez têm um perfil de risco, de volatilidade das próprias estações um pouco mais baixa. Por isso, nós olhamos para negócios que são obviamente menos cíclicos e que têm um potencial de crescimento e são muito bem geridos. Por isso. E é uma área que vocês pretendem então ainda reforçar mais no fundo? É uma área em que nós já temos é a quarta posição, mais ou menos, em termos de setorial? Sim, é uma área em que nós temos um bocadinho mais do que aquilo que é a exposição mundial no MSCI World, mas com a qual estamos muito confortáveis porque esta área de equipamentos médicos e particularmente equipamentos diagnósticos é uma área extremamente rentável, são empresas com ROICs elevados, com retornos nos capitais investidos elevados e que permitem, obviamente, ver que estas empresas, ano a ano, seu valor intrínseco vai aumentando e são altamente rentáveis. Outra particularidade de 2023 foi que uma série de operações ao nível de títulos de dívida, nomeadamente títulos de dívida alemã. A Emília sempre foi bastante crítica em relação a títulos de dívida. Eu recordo numa entrevista que deu ao Eco em outubro, que dizia que quem continuar a investir em obrigações de governos vai perder dinheiro, mesmo com emissões... Que outubro foi outubro de 2022. Quem continuar a investir em obrigações de governos vai perder dinheiro, mesmo com emissões de 3% e 4%. Vai perder dinheiro para a inflação. No entanto, e acertei, foi verdade. Exato, mas depois a carteira, vemos aqui alguns títulos de curto prazo, sobretudo a partir do segundo semestre. É verdade. Gostava de tentar perceber qual é a lógica destes investimentos. É uma questão, e uma questão que nos foi colocada por alguns clientes e a que respondemos e que tem apenas a ver com a aplicação da liquidez, ou seja, o fundo normalmente tem uma liquidez de 2, 3%, às vezes 4, 5%, depende, e que nós aproveitamos obviamente quando há recurso de mercado de 3 ou 4% para repor pesos nos títulos. Mas na verdade tivemos aqui um período com um pouco mais de liquidez e para nós, em vez daquele dinheiro estar a render zero, colocamos em obrigações do Tesouro Alemão, são extremamente seguros, com um rendimento superior a 3%, melhor que um depósito a prazo, portanto para nós fazia todo sentido colocar. É altamente líquido, é fácil de vender, vendemos quando queremos, fica logo disponível e podemos investir em ações. Porque o nosso processo é sempre o seguinte, nós estamos sempre a seguir negócios dentro daquilo que é a nossa, o nosso filtro por onde passam estas ideias de investimento para chegarmos àquelas 25 ou 30 em que queremos investir. Há aqui um conjunto de 100, 150 negócios que gostamos particularmente e que têm os tais 3 pilares que nós gostamos de ver. Mas muitas vezes estão caros ou às vezes podem ter um ou outro desafio que nós queremos ver mais esclarecidos. E, portanto, à medida que avaliamos estes negócios ou reavaliamos, porque muitos deles já os seguimos e estamos à espera de um trimestre mau para poder comprar ou que alguma coisa corrija, como foi o caso da Danaher e Thermo Fisher, são empresas que vimos acompanhando há uma série de anos. E, efetivamente,
em vez da liquidez estar parada e tendo a ideia das posições que queremos ter em cada um dos títulos, o que fizemos foi, efetivamente, colocar e ter aqui algum rendimento. Se tivermos 2 ou 3% aplicados a 3%, no final de contas são mais 0,9% para a rentabilidade do fundo num ano, e isso faz sentido. Obviamente que encontrando uma excelente oportunidade em ações a um preço sensato, fazemos isso. Mas eu acho que o Luís, com a pergunta que me coloca, dá-me uma oportunidade de para esclarecer uma coisa que eu acho que a Casa de Investimentos foi fundada em 2010, em novembro de 2010. E, na verdade, não só escrevi já mais de 200 artigos na imprensa, como tenho dado várias entrevistas. Na verdade, a casa foi criada com o intuito de gerir sobretudo em ações e ensinar as pessoas a investir melhor. E eu ensinar aqui é sem qualquer arrogância, sem qualquer pompa. Obviamente, eu sou ignorante em muitas matérias e também preciso de aprender. A verdade é que no investimento todos nós devíamos aprender um pouco para gerirmos melhor a nossa poupança. E criou-se um pouco aqui a ideia de que a casa de investimento só gera ações, e isso não é verdade. Esta é, de facto, a classe que privilegiamos, porque em mais de 120 anos está mais do que demonstrado que as ações são a classe mais rentável. Mas a Casa de Investimentos investe nas carteiras de gestão individual, em que falamos com os clientes, em que os clientes manifestam que querem uma carteira menos volátil. Nós podemos ter 30% ou 40% em obrigações ou 100%, ou até 100%. No caso do fundo isso não irá acontecer. No caso do fundo isso não irá acontecer, porque o fundo tem que estar investido 85% em ações. E no caso do fundo trata-se de uma mera aplicação de liquidez, ao invés de dar zero. É excelente poder ter um instrumento altamente seguro, como são as obrigações de curto prazo alemãs, para poder ter ali mais uma rentabilidade de 3%. E essa liquidez que fala veio de onde? De novas subscrições? Essa liquidez vem, obviamente, de entrada de dinheiro, e nós queremos sempre manter alguma liquidez, até para resgates que hajam. O fundo tem crescido consideravelmente, estamos muito satisfeitos com o seu crescimento, mas é natural que, se houver um recuo de mercado, que as pessoas se assustem. E já tivemos 2022, embora não tivéssemos o tal susto. Nós falamos muitas vezes para os nossos clientes e falamos de forma clara, transparente, assumindo o que fazemos bem e o que fazemos mal. Era isso que gostávamos que fizessem connosco, e portanto isto é num espírito sempre de total candura com os nossos clientes. E talvez por isso merecemos essa confiança deles, e no fundo nunca teve grandes resgates. Mas efetivamente faz sentido, na nossa opinião, manter ali 2 ou 3% mais disponível para que não tem essa volatilidade e que nos permita um reforço numa posição se ela cair 10 ou 15% por causa de uma notícia num dia, ou então para poder, neste caso, servir os resgates se existirem. E essa porcentagem nunca, no vosso entendimento, nunca irá a mais do que 2, 3% do fundo? Não sei. Depende. Imagino que o mercado ficava todo muitíssimo caro e que nós íamos cortando algumas posições, continuava a subir e podíamos ficar ali com 5 ou 10%. Quem sabe, porque não? Era melhor ter isso do que ter zero, ou ter ativos extraordinariamente caros que depois caíssem. Isso é uma boa gestão. Eu gostava muito de recordar um nome extraordinário de uma pessoa que admirava profundamente e continuo a admirar, mas que faleceu, que é o David Svensson, que geria o fundo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que tem 2 livros maravilhosos. Um deles é Mastering Portfolio Management e o outro é Unconventional Success. Nestes 2 livros, o David Svensson, que foi professor de Yale, mas foi o CIO do fundo que ganhou mais de 12% ao ano em 35 anos em que ele esteve à frente do fundo, e ele diz que as obrigações podem e devem fazer parte de uma carteira de investimento, dependendo, obviamente, do rendimento. E o que é que nós tivemos, Luís, nos últimos 14 anos? Nós tivemos 14 anos, desde a crise financeira de 2008, nós tivemos sem rendimento. As taxas de juros estiveram a zero. Portanto, andar a investir o dinheiro das pessoas em obrigações era um completo disparate. Sim. Porque era ter risco nas carteiras, mas não ter retorno. E aquilo que disseram às pessoas que estavam investidas de forma conservadora, na verdade elas não conservaram nada.
Pelo contrário, as pessoas perderam dinheiro. Porquê? Porque os fundos de obrigações e PPRs de obrigações ou com componentes grandes de obrigações não tinham rendimento, mas tinham lá a comissão sempre a cobrar aos seus depositantes, o que fez com que perdessem dinheiro e, portanto, 2022 e 2023 foi a dura realidade para grande parte dos fundos, com o recuo das obrigações, que foi o maior recuo, segundo o historiador inglês Niall Ferguson, de cerca em 150 anos. Portanto, é importante dizer o seguinte: nós não teríamos problemas em terem obrigações e, em alguns casos, faz sentido nas carteiras individuais, por exemplo, empresas em que gerimos uma parte da tesouraria, quando tem excesso da tesouraria, faz todo sentido fazê-lo. Se tiver uma componente que pode acumular, pode estar investida há mais tempo, pode ter um investimento em ações, e nas carteiras individuais a mesma coisa, se as pessoas quiserem assim. Agora, é nosso trabalho como gestores de dinheiro dizer às pessoas como é que ele deve estar mais investido e como é que a maioria do dinheiro deveria estar melhor investido. E eu não tenho dúvida que é investindo em negócios extraordinários para colher os lucros que esses negócios dão a longo. Então vamos voltar ao fundo, porque há também um elemento característico do Seven Grow, que é uma exposição ao mercado acionista chinês, desde há muito tempo, através de duas participações, da Alibaba e a Tencent. E em 2023, entre todas as posições da carteira em que teve reforços, estas duas posições foram onde houve menos reforços. E a minha questão significa que estão menos confiantes na China do que estavam, por exemplo, há um ano? É uma pergunta muitíssimo boa e eu, obviamente, que tenho todo o interesse em responder a ela. Até porque vamos respondê-la, de certeza, na nossa Assembleia Anual, em breve. Estas duas empresas, Alibaba e Tencent, são dois investimentos que temos há algum tempo, onde tivemos ganhos muito elevados já, mas que achávamos que eram o preço justo delas, estavam a múltiplos normais e por isso não vendemos em nenhum dos casos. No caso da Alibaba, ela tem muito perto do nosso valor de venda, mas não chegou lá e não o vendemos. E, entretanto, vieram as correções. Quando vêm as correções, nós não somos muito influenciados por aquilo que os outros estão a fazer, ou sobretudo pela maioria. Nós não seguimos a multidão. Nós procuramos ver o que estão a fazer os melhores investidores do mundo, procuramos ver o que é que está a fazer o negócio, qual é o seu desempenho. E o que vemos, obviamente, na China, primeiro tivemos um abrandamento enorme e uma retoma muito lenta na altura do Covid, muito, muito lenta, e, portanto, todos os negócios com exposição à China e desde logo Nike, Adidas, etc., tiveram esse impacto. E obviamente estas mais. No caso da Baba é um caso um bocadinho particular, porque começou aqui com alguma talvez insensatez, sendo o governo que temos na China do Jack Ma, na altura de fazer o IPO da Ant Financial. E, na verdade, os comentários dele não foram bem recebidos pelo governo chinês e, portanto, houve aqui também algum ataque à empresa. No caso da Tencent, o Pony Ma é muito mais discreto e a empresa, obviamente, estão sujeitas à regulação, como todas, e a China estava muito mais atrasada na regulação. Nós continuamos a achar que são negócios rentáveis. A Tencent é um negócio extremamente rentável, extremamente bem gerido. A Baba hoje tem desafios de concorrência, no entanto, nós continuamos a achar que devemos estar no título. O facto de não termos reforçado em 2023 foi... nós achamos também, isto foram empresas que cresceram em 2023, cresceram resultados, cresceram receitas, melhoraram margens, mas aquilo que nós notamos é que o mercado chinês está em mínimos de há muitos anos. E, portanto, uma parte daquilo que nós achamos que este sentimento negativo face à economia chinesa, obviamente, prejudicou estas empresas também. Recentemente fizemos um reforço destas duas posições, já este ano, muito recentemente, há 2 semanas, talvez 3 semanas, fizemos um reforço destas posições por vermos agora que, quando olhamos para um mercado que está sensivelmente a recuar cerca de 50%,
é quando não se está a distinguir o trigo de joio e, portanto, tudo caiu. Voltando, os investidores e os grandes investidores movem-se por modas, como sabemos, e para os grandes bancos o curto prazo é que conta. Quando for moda voltar à China, e vai ser, com certeza, porque é assim. Mas eu recordo, ainda voltando a essa entrevista que nos deu em outubro, a Emília dizia o seguinte: não se sentiria desconfortável em aumentar a exposição à China. Nessa altura o fundo tinha uma exposição de 7% à China. Hoje não passa dos 5,5%. Hoje é cerca de 6%. Já 6%. Perto de 6%. Mas isto mostra que vão continuar na... Mas repare, hoje é cerca de 6%, porque elas recuaram e nós não estamos à espera. Não acompanharam o reforço. Não, nós reforçamos. A cotação caiu e nós não repusemos o peso. Certo. Nós reforçamos, mas não na totalidade do que elas recuaram. Portanto, nós continuamos expostos ao mesmo número de ações. Nós não fizemos vendas. Okay. Nós reforçamos recentemente. Portanto, Sim. isso é que é. Okay. E acreditamos que quando estas empresas subirem 30%, 40% ou 50%, elas vão pesar mais do que 7% ou do que 8%. Okay. Reforçamos as duas. Portanto, a questão é esta. Agora, há uma coisa que para nós é fundamental. Nós procuramos... A parte mais importante da gestão de dinheiro é gerirmos o risco. E ao contrário daquilo que é a convenção mais generalizada, é de que ações é muito arriscado. Não é. No curto prazo é, se investimos a um mês ou 2 ou 1 ano, mas quando olhamos ao longo prazo, investir em ações é menos arriscado do que ter dinheiro parado no banco, porque se perde dinheiro para a inflação, ou do que ter um depósito a prazo. No entanto, as pessoas olham para um valor nominal, veem-no lá fixo e acham que aquilo que é seguro. Ações, como variam, é uma coisa mais arriscada. Agora, para nós, do ponto de vista de gestão de risco do portfólio, nós temos que ponderar a cada momento onde é que os valores estão mais seguros. E por isso, nós tínhamos no ano passado um conjunto de negócios, para uma Google que recuou ano passado 39%, uma Amazon recuou 48% ou 49%. Uma Booking, que é uma empresa extraordinária, que nós compramos já no início de Covid, que estamos com um ganho, estamos mais do que a duplicar o valor que lá pusemos, e por isso, em menos de 4 anos, é um título em que estamos a ganhar mais de 15% ao ano, é uma empresa extraordinária, e nós aproveitamos. Com esses recuos, nós tínhamos boas alternativas para alocar o capital fora da China. E atenção, nós temos a exposição à China de forma indireta também, porque muitas empresas vendem para a China. Claro, sim. E, portanto, nós também temos conforto com essa posição. É claro que se estivéssemos numa economia diferente, com menos controle estatal, nós teríamos outro tipo de apetite pelo risco. Mas, naturalmente, que levamos todos esses fatores em conta. Deixa-me voltar aqui um pouco ao desempenho em 2023. Foi um ano extraordinário para vocês, mas pegando desde o início do fundo, o fundo apresenta uma rentabilidade abaixo do seu índice de referência, na ordem dos 3 pontos percentuais por ano. Na sua cabeça, acha que vai conseguir bater o índice no longo prazo? Nós achamos que sim. E porquê? Quando nós olhamos... a questão de investir no índice e dos ETFs é uma moda, como sabemos, é uma moda em que coloca dinheiro em tudo e cada vez mais naquilo que está a subir e menos no que está a cair. Aquilo que nós fazemos como gestores de dinheiro e investindo nós só nas melhores empresas, só as melhores interessam, obviamente que faz com que possamos encontrar os tais negócios que têm rentabilidades acima da média, que têm melhores balanços, que têm maior crescimento, e eu tenho esses números. Mas, Emília, deixa-me só recordar aqui uma estatística. Nos últimos 20 anos, 90% dos fundos de ações mundiais não bateram o seu índice de referência. De acordo com a sua resposta, eu diria que você acredita que o vosso fundo está nos 10%. Sim, nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que sim. E aliás, o nosso fundo esteve entre os 600 e tal comercializados em Portugal, internos e externos, esteve entre os melhores. Portanto, num ano. Eu estou aqui a falar de 20 anos. Exatamente. A casa... eu comparava aqui uma coisa. Se formos ver aquilo que fez o Buffett desde a fundação da Berkshire... ganhou à volta de 19, 20% ao ano, correto? Entre 2008 e 2017 ou 2018, o Buffett esteve quase 10 anos abaixo de mercado. Portanto, se as pessoas acharem que o melhor é ter o rendimento do índice,
Ok, ótimo. Que comprem o índice, que comprem o seu ETF do índice. Se as pessoas acharem que querem perceber no que estão investidos e porquê, que querem perceber mais do que é que são negócios e não atrás do que hoje é uma boa técnica, há umas décadas atrás a análise técnica também funcionou e quando toda a gente a adota depois deixa de funcionar. Eu acho que acontece um bocado aqui, aliás, pelo mundo vê que grandes investidores institucionais e family offices têm abandonado o investimento em ETFs. Portanto, a minha questão relativamente ao índice, e a casa assume isto com muita... para nós não ficamos nada incomodados com isto. Nós tivemos entre 2010 e 2016 acima do índice, sempre. Tivemos anos maus, cometemos 3 ou 4 erros graves, que os nossos clientes sabem quais são, porque eu apresentei-os na primeira Assembleia Anual e o ano passado repeti-os. Este ano vamos fazer a terceira, dia 24 de fevereiro. E, portanto, para perceberem exatamente quais foram os erros que cometemos e porquê, e nós aprendemos com aquilo que fazemos. Nós hoje temos uma equipe muito maior, temos uma equipe excepcional, está em Braga, mas podia estar em Nova Iorque, podia estar em Londres, em Tóquio, podia estar num sítio qualquer, porque são extraordinários, são muito bons a estudar os negócios. E a casa tem a filosofia certa. Pode fazer uma coisa que a maior parte das instituições não pode, é que nós somos os donos da empresa, estamos focados no longo prazo. E aquilo que está... Isso em termos de rendibilidade na sua cabeça significa quanto? Potencial, uma rendibilidade potencial do fundo nos próximos 10 anos. Luís, Nada é garantido, mas... não seria sério da minha parte de fazer uma previsão desse género, mas se acreditarmos, há um vídeo do Buffett há uns anos em que ele diz que a maioria dos negócios da América tem uma rentabilidade de 10 ou mais por cento ao ano. Se nós acreditarmos nisto e se no futuro tenderem a ter, é natural que nós possamos ganhar 9, 10, 11, 12% ao ano. É natural que sim e esperamos que sim. Aliás, desde que o fundo foi lançado, nós temos uma rentabilidade superior, por exemplo, ao Fundo Smith, que é um bom exemplo de um fundo que muitos portugueses conhecem. Por isso, a nossa rentabilidade, desde o lançamento do fundo PPR, é melhor que o Terry Smith. E é bastante superior à média de 1,3% registrado, por exemplo, dos fundos PPRs na última década. Que avaliação é que faz desta indústria onde vocês estão claramente inseridos? Eu sou bastante crítica da indústria onde me insiro e o Luís sabe que durante quase 15 anos eu dei aulas em muitos destes bancos mundiais, a salas de mercados, a middle office, e neste trabalho muitas vezes fiz modelização da curva de rendimentos, a área de obrigações, produtos estruturados, risco de crédito, value at risk, etc. Eu nunca vi as pessoas muito preocupadas com a rentabilidade dos clientes, estão preocupadas com os bónus trimestrais e os bónus anuais. Hoje nós vivemos um mundo dos gestores e não dos donos, e nós gostamos muito do capitalismo dos donos, em que faz sentido que quem está a arriscar tenha a maior rentabilidade daquilo que é o rendimento do dinheiro. E o que acontece é que esta indústria atrai muita gente inteligente e tem muita pressa em ganhar dinheiro. Nós não temos... Eu não abri a casa de investimentos, não criei a casa de investimentos para ficar rica. Eu gosto muito daquilo que faço, gosto muito de ensinar. É uma paixão que tenho. Eu, na verdade, grande parte do que fiz na vida foi dar aulas, foi ensinar a investir melhor. E por isso a casa de investimentos tem muito este propósito: gerir o dinheiro das pessoas, passar este conhecimento às pessoas, ajudá-las a criar um património financeiro a longo prazo que lhes permita melhorar a sua condição financeira, que deixem de ser pobres de mão estendida à segurança social. Mas sendo que as pessoas estão a caminhar nesse sentido, é que o que nós olhamos é, por exemplo, em 2018 e 2022 foram investidos cerca de 15 mil milhões nestes produtos, como estava a dizer, rendem 1,3% ao ano. Temos que chegar a muito mais gente e às tantas a Casa de Investimentos já podia ter feito mais nesse sentido. Acho que temos que ser mais conhecidos. Nós fazemos esse trabalho, literacia financeira, nós vamos onde somos convidados, nós fazemos hoje um trabalho. Mas o que dificulta a possibilidade das pessoas irem para bons produtos e maus produtos nesta? O que dificulta é que a indústria tem melhores vendedores do que gestores e conseguem vender coisas fracas e prometer coisas que nunca vão entregar. E eu dou-lhe um exemplo. A Casa de Investimentos recebeu, até ao final de janeiro deste ano,
1.590 PPRs transferidos de outras instituições. Os que foram transferidos o ano passado, ao longo de 2023, quando vieram, como sabe, os PPRs podem ser transferidos, garantem a antiguidade e os seus benefícios fiscais. O que quer dizer que a instituição de onde eles vêm para a casa tem que nos mandar o seu histórico de entregas do cliente e o seu histórico de rentabilidades. E o que acontece é que nós estudamos estes números, estão 85% destes PPRs estão estudados, nós vamos apresentar estes números na Assembleia. E o que acontece é que, efetivamente, dos que foram transferidos o ano passado, 45% deles transferiram dessas instituições menos do que aquilo que lhes entregaram. Isto é indecente. Isto é indecente. Nós estamos a falar de um produto de poupança para a reforma, que pode ser muito mais, porque eu acho que PPR é a melhor conta de poupança a longo prazo, pode ser muito mais do que só reforma, mas num país em que a média dos PPRs é de 9.000 euros. No nosso podcast, num episódio gravado com o professor Jorge Bravo, ele indicou este número que eu na altura não conhecia. A nossa média é superior, temos uma média perto de 15.000, mas efetivamente 9.000 euros não vão chegar a nada. É de facto muito importante sensibilizar as pessoas para poupar para a reforma. E também é importante que estas instituições que gerem hoje cerca de 21 mil milhões tivessem o cuidado que nos produtos que têm, ou porque são, lá está, o tal rótulo do conservador, mas que não conservou nada, como vê, estas empresas não podem cobrar numa classe de ativos sem rendimento comissões tão elevadas como cobra alguém que gera um fundo de ações. E mesmo neste é preciso haver um princípio de decência. Nós temos que entregar muito mais. O principal beneficiário do dinheiro deve ser o cliente e não o gestor. Isto não faz sentido. Portanto, é fundamental dar literacia financeira às pessoas para elas perceberem os truques que a indústria usa. Mas isso acontece também muita causa da ilusão do benefício fiscal à entrada. Acha que isso também prejudica bastante? Prejudica, claro que prejudica. As pessoas fazem-no muitas vezes pela dedução à coleta e muitas vezes esta dedução nem sequer existe. Como o Luís sabe bem que aprecio muito o que escreve sobre esta matéria. Mas efetivamente fazem-no por isso. Eu acho que é importante chegar com literacia financeira às pessoas, elas conseguirem ver, porque muitas vezes as instituições financeiras fazem publicidade às rentabilidades e depois algures dizem, desde 2014, a rentabilidade X, como se fosse anualizada, mas anualizada é uma coisa muito diferente, uma coisa é uma rentabilidade acumulada, outra coisa é uma rentabilidade anualizada, e eu também podia vir aqui dizer que ganhei 167% desde que abriu a casa. Mas anualizado, isto foi 7,6% líquido para os clientes, que teria sido muito mais gerido em PPR, como sabe, porque as próprias comissões de gestão, primeiro não são apenas carteiras de ações, e depois as comissões de gestão têm, nas carteiras de gestão individual, têm IVA, o que encarece muito o custo e reduz a rentabilidade. Mas, efetivamente, é importante que as pessoas percebam, saibam o que é uma rentabilidade desde o início e que é acumulada, o que é uma rentabilidade anualizada, percebam que quando podem ter o seu dinheiro investido 5, 8, 10, 15, 20 anos, que conseguem rentabilidade muito melhor em ações. E aqui é uma coisa que é fundamental. As empresas. As empresas têm cada vez mais... Nós sabemos que dentro de 15, 20 anos nos reformaremos com 43% do último salário. São estes os dados que vêm da Comissão Europeia. Se nada for feito entretanto. Mas, curiosamente, já dizemos isto há 3 décadas, se nada for feito, e nunca nada é feito. Nunca nada é feito. E o problema é que depois temos, de facto, a média de reformas pagas o ano passado em Portugal foi 583 euros. Como é que se vive? Mal, naturalmente. Depois queixamos-nos das rendas das casas e tudo. Portanto, é importante ajudar as pessoas, é prepará-las para o futuro. Porque é que nós ensinamos as pessoas a gerir empresas e não as ensinamos a gerir o seu dinheiro? Porque é que nós não ensinamos às pessoas isto? Isto é que é fundamental para as pessoas saberem, porque assim a indústria, tendo clientes mais exigentes, a indústria financeira também tem que ser mais comedida e terá com certeza que trabalhar para ter melhores produtos, porque isto é viver à sombra da bananeira, na verdade. Ou seja, falta aqui um grande caminho
nomeadamente em termos de literacia financeira, para o bem do setor, mas sobretudo para o bem para o bem das pessoas. Certo. O setor, sinceramente, o setor não me preocupa nada. Certo. O problema é que o setor ganha e ganhou durante estes 15 anos ou 20, as últimas décadas. Nós tivemos há pouco tempo 2 PPRs de um casal, um de 93 mil euros, outro de 3.750. Os dois, um deles estava investido desde 2023 anos e tinha menos dinheiro do que aquilo que ele entregou. Isto não é decente. Isto não é decente. Isto não é decente. Isto não se faz. Nós gostávamos que nos fizessem isso a nós. De facto, grande parte das coisas que nós fazemos na vida bastava ter um princípio simples. Não fazer aos outros o que não gostava que nos fizessem a nós. E este é um princípio da casa. Eu nunca faria com o dinheiro das pessoas o que não faço com o meu. Eu sou o cliente número 1 do fundo, muito satisfeita também com o fundo. E acho que é muito decente procurarmos passar o conhecimento às pessoas. Se elas aprenderem muito e depois conseguirem tratar do seu dinheiro sozinhas, pronto, paciente. Nós achamos que não, que elas vão preferir passar o seu tempo com os filhos, viajar, estudar outras coisas, continuar a sua formação e vão querer estar ligadas a nós, porque o nosso trabalho é ler, é estudar, para depois ter a estas pessoas. Nós este ano contamos quase com 1000 pessoas, vamos ter quase 1000 pessoas na nossa Assembleia Anual e isso é extraordinário, é exatamente para criar uma sintonia de interesse. Nós temos como princípio de trabalho tornar os nossos clientes mais ricos em segurança. São eles que nos trazem cerca de 33% das pessoas que chegam à casa de investimentos vêm por indicação dos nossos clientes. Okay. Portanto, aquilo que eu adorava era, este ano, duplicar os ativos sob gestão de fundo. O fundo tem hoje 92 milhões de euros de ativos sob gestão. Duplicar o valor, chegarmos aos 200 milhões e poder baixar a comissão de gestão. Passar-lhes parte dos ganhos de escala que nós temos, passar-lhes alguns ganhos de escala. Emília, então fica aqui o desafio, se isso acontecer, no próximo ano estaremos aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E até uma próxima. Muito obrigada, Luís. Até uma próxima.